Qual é o conselho que dás a pessoas que passam os desafios difíceis na vida? E para elas não desistirem. Isso. Eu acho que o principal ponto é, eu acho assim, eu tive muita dúvida lá atrás. E a minha mãe foi a pessoa que deu o conselho, confie em uma outra pessoa, comece a se abrir um pouco mais com as pessoas, porque eu era muito fechado. E eu comecei a me abrir, eu comecei a ouvir. E quando eu comecei a ouvir os conselhos do Felipe, né, tanto conselhos pessoais quanto profissionais, mudou. Então eu acho que assim, quando às vezes a pessoa acha, poxa, não estou conseguindo aquele resultado, não está dando certo, será que ela está realmente ouvindo as pessoas? Será que ela está às vezes ouvindo, não apenas a equipe da Keybook, mas às vezes ouvindo uma pessoa que gosta muito dela, que está ali do lado e fala, cara, eu acho que você está fazendo errado isso. Está ali para fortalecer, como fizeste com a tua esposa, né? Às vezes não é ser insensível, é querer puxar para cima, querer fortalecer. Então às vezes eu acho que assim, saber ouvir e entender a importância de ouvir é fundamental. Porque se você saber ouvir, perfeito. Você tem que pegar aquela informação, entender ela e depois você pensar, peraí, como que eu vou fazer isso no dia seguinte? Como que eu vou fazer isso no momento seguinte? E aí depois começar a aplicar. Então, igual eu falei para vocês do exemplo lá do quadradinho, né? Eu fui a viagem toda pensando no bendito do quadradinho. Podes só situar, porque eu acho que essa conversa do quadradinho veio antes. Veio antes? Perdão. Foi naquele encontro que a gente teve em São Paulo, né? O Felipe falou, Michel, você precisa produzir conteúdo fácil, conteúdo para o iniciante, você precisa ensinar a pessoa o que é uma tabela, o que é aquele quadradinho, faz um vídeo, o que é aquele quadradinho que tem no Excel que as pessoas têm que digitar, a célula. Para mim é a célula, mas eu nunca pensei que era quadradinho, nunca ninguém me falou que era um quadradinho. E aí eu fui a viagem inteira, né, ali de São Paulo até Atibaia, pensando, falei, putz, eu preciso fazer um vídeo sobre esse quadradinho aí. E aí aquilo, né, é o tipo de coisa, se eu fosse, por exemplo, né, vamos pensar assim, uma pessoa assim, não arrogante, mas um cara assim, especialista, mas que não quisesse ouvir os outros. Eu teria ouvido o quadradinho ali, não dado importância, falar, não, vou falar o que é célula. Falando um nome técnico. E aí a gente pensa, poxa, quantos quadradinhos será atingindo quantas pessoas em aprender o que é uma célula, né? Uma outra palavra, uma outra ideia, uma sugestão que eu tenho certeza que esse quadradinho atingiu muitas pessoas, explicou de um modo para o iniciante, para a pessoa que procura isso, seja no canal, na internet, para entender que aquilo se chama célula, que é o nome técnico, né? Mas o principal é nela digitar no quadradinho, fazer uma tabelinha bem simples, bem tranquila. Então, voltando lá, saber ouvir o fundamental e depois entender aquilo para você depois produzir o melhor conteúdo. E segundo o que tu tinhas dito, depois disso virou uma chave que te fez bater uma meta que nunca tinhas alcançado. Sim, uma meta que assim, virou a chave. Virou a chave muito fácil. Eu acho que foi tudo consequências. Igual, por exemplo, eu vendia normalmente, Pedro, assim, um curso, às vezes por dia, né? E eu lembro que nessa virada de chave, até teve uma reunião que o Felipe fez, foi no mês seguinte, que aconteceu no mês de 12 de outubro, no dia de Nossa Senhora Aparecida. E nesse dia eu tinha vendido, se eu não me engano, foram 3 cursos. Foi a primeira vez que eu vendi mais do que um curso, isso em 2017. O Felipe foi lá e falou, Michel, você viu que você vendeu mais do que um curso? Você pode, você tem que acreditar. Ele foi lá me dar assim, os parabéns, me motivou e aquilo pra mim, eu falo pra você, eu dou um valor àquilo que assim, pra mim é fundamental, porque aquilo me motivou a querer ofertar sempre a valia, porque por exemplo, eu tinha criado o conteúdo, Pedro, aquilo aí pensando, vou agregar valor para essas pessoas no final de semana, e agregou a elas, e elas viram aquilo e acabaram se tornando alunos do curso. E uma coisa que aconteceu naquele dia 12, eu lembro que eu estava em São Paulo e eu estava com o celular, né? E
aconteceu da gente ver as vendas tudo lá bonitinho, e um aluno já tinha pego lá o meu zap, né, e já mandou: "Ô professor, tudo bom? Nossa, o senhor vai me tirar a dúvida já nesse dia?" Nesse dia mesmo já vou tirar a tua dúvida. E isso, né, foi uma coisa que eu fui aprendendo com vocês aqui, dessa importância de cada pessoa. Não é apenas um aluno a mais, mas é um aluno que quer aprender, que acreditou na solução que eu estou ofertando para ela e que ela vai realmente transformar aquilo numa oportunidade profissional para ela. E agora uma pergunta importante. Para quem acha que a internet é milagrosa, que os resultados vêm da noite para o dia, que conselho é que tu dás para essas pessoas? Lembrando que se tu acreditasses nisso com apenas 11.500 seguidores lá atrás, como teria sido? Para mim seria extremamente frustrante, né? Porque não tem... Eu posso dar um exemplo clássico, como eu falei para vocês, né? Naquele momento, eu acho que o canal tinha por volta de 8 anos, né? Eu acho que mais ou menos isso, 8 anos tinha o canal. Eu vendia o seu CDzinho por R$50, aí tinha que depois ainda pagar o envio, então quer dizer, sobrava ali 30, R$35 por CD. E não vendia o quê? 2, 3 CDs por mês. Então você pega tudo isso ao longo de 8 anos, a hora que a gente começou a parceria, eu entendi aquilo, né, do conceito de persistência, consistência, e foi tudo às claras. Não existe milagre. Não existe apenas vamos lançar e vai vender. Existe um trabalho que tem que ser feito de ambos os lados, tanto o meu quanto de vocês, nessa parceria, para a gente conseguir atingir resultados. E aquilo também, né, que eu falo, por exemplo, a questão da confiança. Como eu confiei em vocês, vocês confiaram muito em mim. E deu esse resultado que a gente tem hoje. Eu acho, então, esse elo, quando a gente fala essa palavra confiança, ela é extremamente forte e importante. Então, quem, por exemplo, está imaginando que assim, vou lançar um produto e vou ter lá, atingir lá os 100 mil reais, R$1 milhão, me desculpe, mas não é assim. Eu acho que tá com uma falsa ilusão. Pode até acontecer, mas não vai ter a mesma consistência ao longo do tempo. E fazendo uma comparação com empresas, né, a gente vê muitas vezes o brasileiro sendo empreendedor e o brasileiro às vezes abre uma empresa e em menos de 2 anos fecha. Eu acho que em mercado digital também é a mesma coisa. A gente vê gente lançando novos canais, lançando novos conteúdos, mas ela não tem a consistência, ela não entende que aquilo é um trabalho, que ela tem que se dedicar àquilo. E aí às vezes eu acho, não sei se é o brasileiro, se é a pessoa, se é a educação dela, ela não transforma aquele trabalho que poderia ser feito na casa dela, no conforto da casa dela, como um trabalho profissional. A gente vou produzir um vídeo hoje, depois vou lá para a piscina, vou tomar um café lá com os amigos, depois volto para casa, respondo uma dúvida e cadê o trabalho? Só naquele 1 hora que você gastou ali? E será que vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que às vezes trabalha 8 horas por dia ou trabalha 4 horas por dia e consegue se dedicar para produzir o melhor conteúdo? Eu acho que se a pessoa está pensando nisso, eu acho que a pessoa está pensando errado, porque internet também é trabalho.